De manhã o pastor Davi fez alguns agradecimentos já, né? A toda a igreja, a todos os voluntários, a todas as nossas equipes que pararam as noites aí, né? Trabalharam muito. Para mim é uma alegria ter vocês e é muito especial mesmo. Realmente, Deus tem nos dado, nos abençoado, não é, pastor Davi? Com uma igreja que tem sido um presente de Deus, né? Como vocês sabem, nessa casa, né? Nós somos pastores. Os pais do pastor Davi são os pastores fundadores, e nós somos a segunda geração de pastores que tem assumido, e nós louvamos a Deus por tudo que Deus já tem construído nessa casa, nesses 54 anos, né? E o que nós mais nos alegramos é ver que Deus tem nos permitido ver uma nova geração se levantar nessa casa. Dos nossos filhos pastores, né? Como o nosso filho que é pastor, como os filhos de vocês, de muitos de vocês, os filhos dos nossos pastores que também são pastores, e muitos dos filhos dessa casa, dos nossos líderes que estão se levantando e são líderes, são pastores. Para nós é uma honra, é uma alegria, é um presente de Deus, do céu, do Senhor. Obrigada, amada igreja, viu? Demais, gente. Obrigada, pastor Davi, né, por me abençoar e me liberar, né, por me colocar neste lugar. Obrigada. Amadas, esses dias de conferência têm sido muito, muito especial. Esse ano é o 11º ano, e cada ano Deus tem dado para nós uma estratégia nova, uma estratégia diferente, né? Nós, no ano passado, fizemos uma homenagem para os nossos líderes, e nós preparamos uma surpresa para cada uma das líderes dessa casa, um jantar especial antes da conferência, né? Aí esse ano a gente preparou a escola de relacionamento para todos os líderes, não sei quantos participaram da nossa escola de relacionamento com a pastora Ilma, né? Que veio especialmente para estar aqui com a gente de terça a quinta. Foi muito bom, foi tremendo, gente, né? Foi muito especial mesmo. E então a gente tem realmente buscado sempre no Senhor que Deus nos dê algo novo, algo, né, que realmente seja dentro do fluir do rio de Deus, daquilo que Deus tem para nós como igreja, aonde Deus quer nos levar. E esse ano o tema dessa casa, o que Deus tem nos falado profeticamente, é sobre fé e ação. Por isso o tema da nossa conferência foi fé inabalável, né? E a gente sentiu então Deus nos levando nessa direção, nos conduzindo, nos despertando para nos tornarmos essas mulheres que Deus deseja que a gente seja. Desde o princípio, assim, Deus colocou para mim uma imagem, né, desde que nós começamos as conferências, de que Deus estava levantando um exército de mulheres nessa casa, que Deus estava levantando um exército valioso. E o texto que Deus me deu é o Salmo 68, e nesse salmo fala sobre o exército que Deus levanta, né? E ali no texto fala sobre mulheres mesmo, que se levantam como aquelas que vão ficar e recolher os despojos. E esse exército que Deus levanta vencendo o inimigo, e esse lugar que Deus tem, e eu creio que Deus tem para nós isso, um exército de mulheres e de homens, né? E eu falei hoje de manhã que é um exército diferente, porque é um exército de adoradores. Você não vai, né, lutar contra o inimigo, porque Jesus já fez isso por você. Jesus já lutou por nós, Ele já alcançou aquilo que o Senhor tinha para nós, a vitória na cruz do Calvário. Então, é um exército diferente, porque Deus quer nos levantar como um exército de adoradores. Enquanto você adora, enquanto você levanta suas mãos em sacrifício ao Senhor, enquanto você se rende ao Senhor, Ele peleja por você. Ele luta, Ele vai à sua frente, Ele levanta a bandeira dEle, que é o amor, e Ele peleja pela sua vida. Ele te leva àquele lugar que Ele tem para você. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? Isso é o que Deus tem para cada um de nós. E aí, só fazendo uma pequena retrospectiva aqui, durante esse tempo aqui da conferência, né, propriamente, a gente teve a pastora Ilma na primeira noite ministrando, né? E ela esteve falando a respeito de vencer o medo e a importância da família junto, né? O tema dela é família, e por isso que a gente a trouxe, e foi muito especial, realmente nos levando a uma dimensão de crer como Raabe creu para sua casa. O que Deus fez através de uma mulher que não era digna, uma mulher que creu, no meio do medo, no meio da angústia, no meio de uma cidade fadada à morte, fadada à destruição, porque
Deus estava dando aquela terra ao povo de Israel e tudo que Deus fez na vida daquela mulher. Então foi demais, foi tremendo. A gente teve o Drops ministrando aqui, Paulinha e a Rebeca, foi muito bom, foi muito especial. Aí pela manhã, no sábado, a pastora Andréia, de manhã passou o vídeo com ela, né? Ela que estava falando aí nas entrevistas. E ela é coach, ela falou sobre a fé que vence o medo, e ela deixou muitas estratégias, ela deixou passos, né, os 4 P's para a gente vencer o medo. E eu fui muito abençoada, tremendamente abençoada, né? Quem me conhece sabe que Deus tem me levado a vencer os meus medos, né? Os medos do meu coração. E eu fui muito, muito abençoada mesmo, foi muito especial. A pastora Suelen, que você viu a entrevista aqui, compartilhando o testemunho dela, ela foi aquela que deu uma palavra especial para jovens, para separadas, e ela contou o testemunho de vida dela, um testemunho tremendo. Eu sei que todo mundo ali foi abençoado, enquanto a pastora Ilma estava aqui ministrando para as casadas e falando sobre submissão, né? Foi muito bom, falando da perspectiva desde Gênesis, e foi demais, foi muito especial mesmo. E aí, à noite, né, a gente teve a Ana aqui junto com a gente desde ontem, como ela falou, ministrando, liberando essa palavra profética através do louvor, liberando esse lugar da presença de Deus sobre as nossas vidas. Foi demais. Quem foi abençoado ontem à noite? Foi demais, 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 né? Depois ela compartilhou a palavra falando sobre Jesus no barco e aquele tempo de tempestade mesmo, mas como este lugar, quando você faz as escolhas certas, quando você pode estar mesmo numa tempestade, passando por aquela tempestade está por fora de você. Se o seu coração estiver no Senhor, a paz, o descanso, você vai estar como Jesus estava naquele barco, dormindo, descansando, por causa da presença de Deus. Então eu fui muito abençoada, né? E queria agradecer mesmo vocês estarem aqui, o Divaldo junto, vocês são lindos, um presente de Deus para nós, viu? Para o corpo de Cristo mesmo, né? Então, muito obrigada, viu? Foi um tempo muito, muito tremendo, e a gente queria continuar falando sobre fé, né? Continuar compartilhando com você o que Deus tem colocado no meu coração. E quando a gente escolheu esse tema, Deus me levou a uma passagem, Deus me deu um texto, e esse foi o texto que começou a queimar no meu coração, que é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas na semana da conferência, né? Eu já compartilhei isso na sexta-feira, eu acordei com o texto de Ezequiel 37, que a Ana falou aqui, né? E eu acordei com aquela passagem ali, com o profeta dizendo para o Senhor, com aquela voz, né? Com aquela palavra do profeta dizendo: Senhor, Tu sabes, né? E eu estava intercedendo pela conferência, e Deus começou a me mostrar a conferência. E eu enxerguei mesmo aquele vale de ossos secos, e eu vi como se Deus estivesse falando profeticamente, que era isso que Ele ia fazer durante toda a conferência. Que Deus ia nos unir os nossos ossos ali, né? Colocar aqueles ossos de volta no lugar, e daí parte a parte, cada palavra que Deus fosse trazendo durante a conferência, ia ser isso que Deus ia fazer. Era por etapas, né? Deus ia colocando carne naqueles ossos, primeiro juntando os ossos, depois carne, né? Primeiro, aliás, tendão, depois carne, depois pele, e passo a passo, e no fim, o sopro de Deus, né? Levantando aquele exército, colocando aquele exército de pé. E aí foi que Deus me fez lembrar que seria um exército de adoradores. E eu creio que cada palavra durante a conferência foi isso que foi acontecendo, né? A gente foi sentindo aquela coisa perfeita do Espírito mesmo. A cada mensagem, a cada ministração, Deus confirmando, Deus dando uma perspectiva diferente daquilo que Ele queria falar, selando cada palavra no nosso coração. Nosso Deus é demais, né, gente? Ele é lindão demais, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, amém? Então, eu queria te animar a ficar comigo nessa palavra. Eu sei que está frio pra caramba, não é isso, gente? Veio a frente fria aí, né? Chegou o inverno, o pessoal do Rio aqui está tudo tremendo aqui, né? Tá frio, a previsão é da noite mais fria, mas nós, como a gente falou já desde o começo aqui, o fogo de Deus está nesse lugar, amém? Então eu queria que você estivesse comigo nessa mensagem. Então você vai me ajudar? Você vai falar amém? Você vai participar? Então tá bom, então estamos juntos, né? Você já sabe, amém?
Então é isso aí. Então eu quero falar com você, abra comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 15, e eu quero falar o que Deus colocou no meu coração sobre a mulher Ciro-Fenícia, essa mulher que chegou com um pedido para Jesus, e como Jesus realmente concluiu, né? Como Jesus terminou falando com ela, e a palavra que Jesus deixou para aquela mulher, que foi exatamente o que Deus inspirou no meu espírito, no meu coração, este tema, né? Então, Mateus capítulo 15, no versículo 21. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá no seu telefone e tal, você pode acompanhar aqui nos telões, e a gente vai junto ler essa passagem, tá bom? Vamos lá? Mateus 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Muito forte isso, né, gente? Disse ela, porém: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Aleluia. Pai, vem com teu Espírito sobre nós nessa noite. Vem com teu mover, como o Senhor já está aqui. Completa aquilo que o Senhor já tem começado neste lugar. Tua presença tão maravilhosa, tão linda, tão perfeita sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, movendo, convencendo, trabalhando nos nossos corações, falando através da Tua palavra, ministrando as necessidades de cada um aqui nessa noite. Senhor, Tu és aquele que sonda os nossos corações, o Teu Espírito move sobre este lugar, então move poderosamente, move, Senhor. Move no nosso coração, no nosso interior, Espírito Santo. Faz a Tua obra nessa noite, pela Tua poderosa palavra, que tem vida, que cura, transforma, que muda os nossos corações. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? Você crê nisso? Você fez essa oração de todo o coração? Então, amém, amém, querido, aleluia, glória a Deus. Então, vamos para dentro do texto, vamos lá, né? Eu gosto de história, né? Você sabe disso. Então, aquela passagem, né? Quando a gente vai analisar o contexto, a gente vai um pouquinho acima, a gente vai perceber que Jesus estava vindo de uma outra cidade. E naquela outra cidade, Jesus tinha tido uma discussão meio forte, né? Uma conversa meio forte com os fariseus. Os fariseus estavam ali questionando Jesus a respeito das leis cerimoniais, a respeito de como comer, o que a gente come, como é que a gente come, o que a gente faz antes de comer, né? Sobre lavar as mãos, questionando Jesus a respeito dessas coisas. E Jesus então começa a explicar e falar para os discípulos que na verdade é do coração que saem as coisas que contaminam o homem. Não é exatamente a sujeira, né, de fora. Claro que a gente deve lavar as mãos, né, gente? Estamos no inverno, lave as mãos, passa álcool gel, né? A gente aqui às vezes até está diminuindo esse negócio de colocar a mão demais no outro, porque a gente sabe que tem contaminação, mas não é esse o ponto aqui, né? A gente está falando a respeito que Jesus estava trazendo um novo conceito. Jesus estava trazendo o conceito do reino de Deus. É chegado o reino de Deus e Ele está dentro de vós. Então a obra do Espírito, a obra de Deus começa no nosso interior. E é a respeito disso que Jesus está tentando trazer essa verdade para os fariseus. Olha, não é tão importante, não é isso o mais importante. O mais importante é o teu coração. Então por isso, Jesus está aqui nessa noite. E Ele é aquele que sonda os corações. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu interior, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as palavras que vão sair da tua boca, mesmo aquilo que você pensa.
Ele sabe todas as coisas. O seu andar, o seu levantar, diz a palavra. O seu deitar. Ele conhece todas as coisas na sua vida. Então eu estou aqui, eu estou olhando para você, mas eu não sei tudo sobre você. Eu só estou te vendo por fora. Mas o Espírito de Deus que te sonda, Ele te conhece. Ele conhece o teu interior. Ele conhece o teu coração. Ele conhece tudo que você está pensando. E a minha oração é que Ele possa penetrar no mais profundo do teu espírito nessa noite. No profundo da tua alma. Possa trabalhar com você, no teu corpo, em toda a sua mente. Possa trabalhar em todo o seu interior. Amém? Oh Senhor, e era sobre isso, nesse contexto que Jesus vem. Por que eu estou trazendo esse contexto? Né? Jesus sai daquele lugar, vai para uma outra região, caminha cerca de 40 quilômetros, vai em direção a Tiro e Sidom, né? vai na cidade de Tiro, não diz que ele ficou exatamente na cidade, ele ficou aos arredores, né? E Marcos, que é uma passagem paralela, então Marcos fala que Jesus entrou na casa de alguém ali, né? daquela cidade, e estando ali, aparece essa mulher, e essa mulher é dessa região, uma região pagã, uma região que não era do povo de Deus, uma região que não era dos judeus, não era, né, da aliança de Israel, não era alguém que conhecia o Senhor. E aparece essa mulher vem gritando, essa mulher vem, né, clamando no mais profundo da sua angústia para Jesus. E ela aparentemente é bem escandalosa, né, porque ela vem falando alto, gritando muito, ao ponto dos discípulos ficarem meio preocupados, né? Então a gente vê ali, primeiro destaque que eu queria dar, não sei se o pessoal vai colocar ali, é o lugar, né? É o lugar onde eles chegam, a região onde eles chegam aos arredores de Sidom, de Tiro e Sidom, tá? Mas tudo bem. Aí o pedido dessa mulher, essa mulher chega pedindo por misericórdia e pela filha dela. Você que tem filho sabe o que é quando alguém mexe com um filho seu. Não é assim? É? A gente é mexido com isso. Mulher é mexida com isso. Né? Você escuta alguém falando alguma coisa, você já quer saber o que é. A gente vem igual galinhona com as asas, né? Vem lá para defender, para saber o que está acontecendo. Né? A gente tem até que trabalhar nessa geração. Porque, às vezes, a gente passa dos limites, mas, na verdade, é uma preocupação, é aquilo que está no coração de uma mãe. Aquela mulher se identifica com a filha, ela pede misericórdia para ela mesma. Ao mesmo tempo, ela está clamando pela filha dela. É sua casa, é a família, é a história dela. E aquela mulher, então, chega clamando a Jesus, perguntando a Jesus, né? E o Senhor, aparentemente não responde, com até uma certa indiferença, não olha para aquela mulher. E o que ela vem dizendo é que a sua filha estava endemoniada. Eu não sei se você tem tido experiências com essa questão, se você já viu pessoas endemoniadas, né? Às vezes a gente está num culto e acontece alguma situação como essa e alguém se levanta, né? Alguém vai lá ajudar e tal, mas é muito interessante o que a gente vê acontecendo, né? Nós como pastores costumamos comentar, né? Alguém cai endemoniado, alguma situação, o povo começa a louvar, adorar, parece que, né? Parece que dá um negócio, né? Levanta a mão, oh Jesus, né? É assim? Nunca reparou nisso, não? A gente tem muita experiência nessa casa, né? De manhã eu estava compartilhando, falando, a gente nasceu em tenda, nasceu com um ministério muito forte nessa área, o ministério do pastor Samuel e da pastora Lígia, e realmente, havia muitos, a gente tem histórias aqui nessa casa de pessoas que saíram muitos demônios, né? A minha primeira experiência foi através da família do pastor Davi, eu não posso me lembrar. A gente começou a namorar muito cedo, e eu estava na casa do pastor Davi, e nós fizemos, nunca me esqueci, eu tinha 17 anos, estava falando de manhã, a gente fez uma roda, chegou uma pessoa na casa deles, fizemos a roda e começamos a orar. Pastor Samuel sempre pegou os meninos desde pequeno, levava e falava para eles, vocês vão expulsar os demônios. Falava para vocês, põe a mão, expulsa os demônios, falava para os meninos pequenos, né? Tanto que eu vou contar uma que eles faziam. Quando eles brincavam, quando eles eram pequenos, sabe o que eles faziam? Um punha a mão na cabeça do outro e falava, sai demônio. Aí o outro falava, não saio, sai demônio. Não saio, sai. Davi com Jonatas. Pastor Davi com o pastor Jonatas. Um expulsando o demônio do outro. Expulsaram bem, gente. Está todo mundo vivo hoje, né?
Mas eu vou voltar essa história. Estava lá a gente lá no redondo, todo mundo dando a mão. E eu fechei os olhos, né? E começamos a orar. E a moça caiu endemoniada do meu lado. Gente, pensa no pulo que eu dei. Que eu levei um maior susto, porque eu não estava esperando. Eu dei um pulo para trás, saí correndo. E a moça caiu e começou, né, a manifestar outro jeito de falar e tudo. Eu estava falando, gente, de manhã, né? Eu vim de uma família que tem experiência nisso, porque eu vim de uma família espírita, né? Eu vi minha mãe médium recebendo manifestação de demônios. Eu me lembro da minha mãe benzendo, minha mãe, né, impondo as mãos. Eu vim de uma experiência de medo por causa do espiritismo até. Essa é uma das coisas, né? E aí, mas naquele dia, né, foi o meu batismo na família Souza, eu falo. Né? Pastor Samuel, levanta as mãos, começa a impor as mãos aí, né? E a gente... Então, mas falando sobre esse aspecto, a gente... Brincadeiras à parte aqui, que a gente entende que é uma situação de muita dor, de muito sofrimento, estar sobre um domínio maligno é uma coisa terrível, gente. A pessoa perde a autonomia, porque pessoas muitas vezes que estão endemoniadas não conseguem às vezes falar, você sabia disso? Surdo-mudos muitas vezes não conseguem falar, porque estão debaixo de uma opressão maligna. Muitas enfermidades são espíritos malignos sobre a vida de uma pessoa. E eu estava falando de manhã, você precisa ser uma pessoa sensível às pessoas que estão ao seu redor. Você precisa perceber as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, você talvez não vai ver um demônio ali, né? A pessoa talvez não vai gritar ou fazer uma manifestação forte, mas você vai perceber um espírito de crítica, um negativismo, você vai perceber um peso, você vai perceber uma angústia, você vai perceber um espírito de tristeza, você vai perceber opressão. Quantos já sentiram isso? Você está no seu trabalho e parece que aquela pessoa, quando ela chega, a coisa pesa. A coisa fica difícil, aquela situação, parece que o cara traz uma nuvem negra. Gente, a pessoa está oprimida, você precisa orar por aquela pessoa, você precisa clamar por ela no seu espírito, você não precisa estender a mão e repreender, mas você pode no seu espírito pelejar e orar, falar, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás, você não vai estragar meu dia, solta a vida dessa pessoa, ela é preciosa. Você pode orar, você precisa fazer isso. E esse era o clamor dessa mulher. Essa mulher veio diante de Jesus por uma filha. Quanto mais por uma filha. Quanto mais por um filho. Quanto espírito de engano cobre a vida de jovens e adolescentes. Quanto você precisa clamar por espíritos de rebeldia que vêm sobre a sua casa, sobre jovens, sobre os filhos que você, né, que você ama, que você viu crescer. Esse era o pedido dessa mulher. Mas Jesus aparentemente não responde nada, né? E depois os seus discípulos ainda dizem, olha, ela está atrapalhando, manda embora, né? Está demais aqui e tal, né? Jesus diz então para ela, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E eu coloquei um subtítulo nisso que eu chamei de a primeira prova, a fé daquela mulher. A primeira prova, a fé daquela mulher, a gente poderia dizer que foi a demora, porque aparentemente Jesus nem respondeu. A rejeição, aparente, porque aqueles discípulos estavam ali dizendo, não, dispensa ela, né? E aí a própria resposta de Jesus, a suposta negativa de Jesus. Mas você precisa entender que Jesus veio aqui cumprir um propósito. Jesus não veio aqui, é verdade, Ele sarou muitas pessoas, Deus usou tremendamente o seu ministério de cura e de milagres, inquestionável, né? Mas de fato, Jesus veio para morrer na cruz. Jesus tinha algo determinado, escrito por Deus, pelos céus, para acontecer na sua vida. E Ele veio para manifestar o reino, ensinar, preparar os discípulos para a formação da igreja. Eu creio que, claro, Ele orou, mas a gente costuma dizer aqui, né? Todo mundo porque Jesus orou por cura, morreu um dia. Todo mundo que recebeu milagres, né? O caso de Lázaro, um dia ele morreu. Mas sabe, entenda o que eu quero dizer, Jesus estava focado, ele veio para ministrar ao povo de Deus, ali naquele instante, ele estava ali focado por alguma razão, que o texto não nos deixa tão claro, mas havia uma razão, porque Jesus estava tão focado naquilo que ele estava fazendo.
E essa primeira resposta de Jesus causa, né, muitas vezes para nós uma coisa muito, nossa, parece meio duro aquilo que Jesus, né, está respondendo ali, né? Mas não é isso. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Como eu falei no início, Jesus conhecia o coração dos fariseus. E por isso, tantas vezes, ele foi tão firme com ele. Mas Jesus estava preparando uma prova àquela mulher, um teste àquela mulher. Sabe, amado, às vezes as respostas demoram na nossa vida. Às vezes as respostas não vêm tão facilmente. Às vezes, aparentemente, né, você está passando por um tempo de luta, de dificuldades, que você não alcançou aquela resposta. E parece até que Deus está te rejeitando. E você muitas vezes diz, não, mas será que Deus me ama? Eu vejo Deus fazendo isso por outras pessoas, mas e eu, e a minha vida, e a minha necessidade, e a minha situação? Eu quero dizer a você, seja aprovado nesse teste. Seja aprovado pelo Senhor nesse teste. Passe por ele, vença, permaneça. Veja a resposta que essa mulher diz a ele. Veja a resposta desta mulher. Naquele instante a mulher veio, no versículo 25, e de joelhos diz, Senhor, ajuda-me. Esta mulher adora ao Senhor de joelhos. No momento de prova, no momento de luta da sua vida, que a sua resposta seja adoração. No momento de batalha, no momento de angústia da sua vida, que a sua resposta seja cair de joelhos diante do Senhor. Que a sua resposta seja adorá-lo. Porque adorar significa prostrar, significa beijar. Adorar significa intimidade. Adoração significa ir para aquele lugar de busca do Senhor. Eu quero deixar isso com você nessa noite. Se você está passando por testes, por provas, por lutas, por situações que você está vivendo, saiba que Deus está esticando a sua fé. Saiba que Deus está aumentando a sua fé. Seja aprovada nesse teste. Seja aprovado nesse teste. Permita que Deus estique a sua fé. Vai para o lugar de adoração. Sua fé vai aumentar. Sua fé vai aumentar naquele lugar. Você vai experimentar o cuidado de Deus, o cuidado da presença do Senhor sobre a sua vida, se você for para este lugar de adoração. Sabe algo que eu compartilhei com as meninas na pré-conferência? Eu quero compartilhar com você. Esses dias a gente estava numa reunião, lá de pastoras, até com a Dev lá, né? E lá no final, a gente tem um momento de orar umas pelas outras, foi muito especial. E uma das pastoras, a pastora Maíla, veio até mim e eu falo, pastora, Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. E ela começou a compartilhar aquela palavra comigo. E ela começou a falar comigo sobre que ela me via, que Deus estava me colocando num lugar de esconderijo. Deus estava me escondendo naquele lugar, né? E aquela palavra, sabe, foi muito confirmada no meu espírito. Eu sentia, Deus estava falando comigo sobre isso, né? E logo em seguida, passaram alguns dias, ela orou, foi muito especial. Passaram alguns dias, eu acordei e Deus me levou a Êxodo 33, 34, falando a respeito de Moisés, né? Quando Moisés diz que quer ver a glória de Deus. E a resposta de Deus para Moisés. Como Deus leva Moisés e Deus coloca Moisés na fenda da rocha. E eu acordei com aquele texto, e Deus falou para mim, essa é a resposta para você, eu quero te levar para o lugar da fenda da rocha. E eu vou passar com a minha bondade sobre a sua vida. E eu senti tão forte que Deus estava fazendo isso na minha vida. E sabe que isso só acontece no lugar de adoração. Isso só acontece no lugar de adoração. Experimentar essa bondade de Deus, experimentar esse cuidado de Deus, só acontece no lugar da adoração. Quando o seu coração encontrou esse lugar de descanso da adoração. Então, eu compartilhei com as meninas com mais detalhes, foi algo muito, muito especial para a minha vida. Foi algo profético, foi algo assim, que eu senti tanto cuidado de Deus. Mas por que eu estou compartilhando com você? Porque eu sinto nessa noite que há muitas pessoas que precisam
que precisam encontrar este lugar de descanso em Deus. E Deus quer te dar esse lugar. Deus tem prazer em vir na sua vida neste lugar. E muitas vezes esse lugar ainda não vai ser como nesse caso. E nesse lugar ainda não tem a resposta. Nesse caso não é a resposta o que eu estou dizendo a você. O que eu estou dizendo a você é que Deus quer te levar a um lugar de adoração. Onde você vai sentir o aconchego do Senhor, o cuidado de Deus. Mesmo que haja demora. Mesmo que haja uma aparente rejeição. Mesmo que você não veja a resposta daquilo que você tem buscado no Senhor. Deus está te colocando neste lugar, Ele quer te colocar. Ele quer colocar você protegido, protegida, na sombra das suas asas, como diz o Salmo 91, na sombra das suas asas, na sombra das suas asas. Então você vai estar seguro. Ele será o teu escudo protetor, na sombra das suas asas. Que coisa mais linda, né? Aí Jesus aparentemente vem com mais uma resposta, né? Ele olha e diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? E aí parece que Jesus pegou pesado, né? Puxa vida, que comparação. Peraí, vamos lá, vamos entender um pouquinho da cultura, né? Então eu estava falando de manhã, a gente é bastante direto, a cultura greco-romana, que vem dessa origem, ela é uma cultura que trabalha com a linguagem, né? A gente estuda isso quando a gente vai pregar. A pregação é uma pregação, normalmente, né? Não indutiva, mas dedutiva. Ela vem do principal e vai explicando. É assim que a gente trabalha. E normalmente é assim que a gente conversa. A gente já vai logo direto ao ponto e vai explicando o restante para as pessoas. Mas na cultura judaica, a maneira de ensino, a maneira como eles funcionam é diferente. Eles trabalham muito com ilustração, tanto que Jesus ensinou através de muitas parábolas, né? Então, a linguagem é uma linguagem diferente, a maneira de explicar, o próprio idioma trabalha de uma forma diferente. Então, é muito interessante, talvez Jesus até pensou, poxa, essa mulher não está entendendo muito bem. Eu vou explicar com mais detalhe para ela. Vou fazer uma comparação. Eu vou mostrar o que é, né? Como é que é. Então, é assim, né? Os filhos, os escolhidos, a nação de Israel, é para quem Deus tem a promessa. É de onde eu vim. A resposta de Deus vem através dos filhos. E aí Jesus faz uma comparação, mostrando para ela, olha, então, mas, né? Não é lícito tirar dos filhos e dar. Essa mulher era uma mulher pagã, você tem que entender isso. Essa mulher era uma mulher que adorava deuses. Essa mulher era uma mulher sem nenhum compromisso, que não conhecia, não vivia aliança com o povo de Deus. Essa mulher não conhecia Deus. Estava ali por uma necessidade sua. E Jesus, provando o seu coração, foi dando essa resposta para ela. Mas que coração tinha essa mulher? Essa mulher tinha um coração tremendo. Essa mulher sabia quem ela era. A resposta dessa mulher é, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Quanta humildade, que coração que soube se humilhar diante daquilo que Jesus estava dizendo. Ela se colocou naquele lugar dos cachorrinhos. Sim, Jesus, é verdade. Eu sou um cachorrinho mesmo. É verdade que eu não sou digna. É verdade que eu não sou filha. É verdade que eu não mereço. É verdade que a minha história, eu não tenho aliança, eu não sou ninguém. Mas, Senhor, basta uma migalha tua. Uma migalha do teu tempo, do teu amor, da tua graça, do teu favor. Uma migalha tua. Uma migalha tua faz toda a diferença. Eu quero dizer a você, meu amado, só uma migalha do poder de Deus muda a sua história. Só uma migalha da presença de Deus, da grandeza, da graça, do favor de Deus, muda tudo na sua vida. Só uma migalha do que Deus tem, muda tudo em você. Ele é tremendo, Ele é grandioso. Essa mulher sabia quem ela era. Eu sei quem eu sou. Jamais posso me esquecer, jamais posso deixar de pensar, de lembrar quem eu era, de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida. Não se esqueça de onde Deus te tirou, não se esqueça
Não se esqueça da obra de Deus na sua vida. Quantas vezes a gente melhora de vida, Deus responde orações, e às vezes a bênção de Deus se torna tropeço na nossa vida. Sabia disso? Você progride, você melhora, você está bem, e aí você se esquece. Ah, não vou na igreja não, está frio demais, né? Ah, não preciso ir na célula não, porque, esse povo fica cutucando, quer saber da vida da gente. Ah, meu Deus, é muita coisa, é muito compromisso, essa igreja, aí uma coisa, isso. A gente vai se esquecendo. A gente vai se esquecendo de onde Deus nos tirou, do que Deus fez. E eu ouso dizer a você aqui, Deus tirou alguns daqui do lamaçal mesmo, do monturo. Sabe o que quer dizer monturo? É lixo. Deus te tirou daquele lugar de desprezo. Eu sei onde eu estaria se Deus não tivesse me tirado. Eu sei o que seria o meu destino. O meu destino. Eu sei onde eu estaria, oprimida, paralisada pelo medo, vivendo debaixo de uma carga de enfermidade. Era esse o lugar que eu estaria. Eu sei que eu jamais teria casado com esse homem de Deus. Eu sei as escolhas que eu teria feito. Eu sei que eu não teria a família que Deus me deu. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Você se lembra de onde Deus te tirou? Você tem consciência, você fala isso para Deus. Você agradece isso para Deus. Você diz, Senhor, eu me lembro, Senhor. Senhor, obrigada. Senhor, obrigada por este lugar de honra que o Senhor me deu. Por esse lugar de me assentar com os príncipes. Obrigada, Senhor, por este lugar de chamado que o Senhor me deu. Obrigada porque o Senhor me comprou com o teu sangue. O Senhor me curou. O Senhor me libertou. O Senhor me deu destino. O Senhor me deu propósito. O Senhor me deu um chamado. Eu sei aonde eu estaria, de onde Deus me tirou, e onde eu estaria, se não fosse a boa mão de Deus, suas misericórdias, sua compaixão, sua graça, seu favor, sobre a minha vida. Nessa história de espiritismo da minha família, eu sou a neta mais velha, eu seria a herdeira de toda aquela maldição, eu seria aquela que iria continuar todo aquele legado. Mas eu tenho visto milagre na minha família, minhas irmãs se converterem, Deus levantar minha família, milagres, meus pais se converterem, nem que seja na hora da morte, se converterem. Eu tenho promessas ainda que ainda não se cumpriram, mas eu sei de onde Deus me tirou. As misericórdias do Senhor sobre a minha casa, a minha vida. Você sabe. Você agradece, você lembra, você não permite que o orgulho suba no seu coração, você sabe o lugar de humilhação e de humildade, de quebrantamento, de estar aos pés do Senhor. Você conhece este lugar, e essa resposta dessa mulher impacta o coração de Jesus, impacta o coração do nosso amado Deus. Porque Ele sabe o que era isso, Ele sabia. Quero que você vá comigo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo descrevendo o ministério de Jesus na terra. É tão lindo, ele nos convida a tomar a mesma posição, o mesmo lugar que Jesus teve. Filipenses 2, 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Que deveria se apegar a isso. Não, ele não se apegou. Sendo Deus, ele veio com forma de homem, igual a Deus. Ele se desfez disso, ele se esvaziou, diz o texto, vindo como servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele era Deus, deixou sua glória, deixou sua honra, deixou seu lugar de majestade, veio como homem, para sentir o que você sente, para viver como você vive, como eu vivo, serviu como nós,
reuniu os discípulos e lavou os seus pés. Serviu e viveu como um de nós. Humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz, morte humilhante, morte terrível, morte em desonra. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh Senhor, Tu fostes exaltado, porque o Senhor aprendeu o lugar da humilhação. Oh, esse é o caminho. Esse é o caminho de uma fé inabalável. Este é o caminho de uma fé reconhecida pelo Senhor. Este é um caminho de uma fé forte, operante, preciosa aos olhos de Jesus. Porque veja como Jesus reconhece essa mulher. Mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele instante sua filha foi curada. Mulher, grande é a tua fé. Diga para quem está do seu lado: homem de Deus, grande é a tua fé. Mulher de Deus, grande é a tua fé. Homem de Deus, grande é a tua fé. É isso que Jesus espera dizer sobre você, sobre a minha vida. É isso que Ele espera alcançar através das provas que Ele permite na sua vida, na sua história, naquilo que você está vivendo, que você está passando. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas você está passando por alguma batalha? Deixa Deus esticar a tua fé. Deixa Deus preparar o teu caminho. As provas vêm, mas a sua fé vai ser inabalável. Se você conhecer este lugar de adoração, de quebrantamento, de humilhação aos pés do Senhor. Nós passamos por provas, mas seremos aprovados? Essa é a pergunta de Deus para você e para mim nessa noite. Como está o seu coração? Você está preparado para se humilhar aos pés do Senhor? Gente, foi demais esse tempo de adoração. Tinha tanta presença do Senhor. Tinha tanta manifestação do amor. Aquele amor que nos constrange, que nos leva àquele lugar. Eu quero ser como essa mulher. Você quer ser como essa mulher? Eu quero ser como essa mulher. Que se humilha, que se prostra aos pés do Senhor. Que permite as provas virem, as situações virem sobre ela. Mesmo que aparentemente tão difícil e sem resposta de Jesus. Ela ainda assim disse: Senhor, eu te adoro, eu me humilho aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Nós estamos terminando. Mas nós vamos adorar mais ao Senhor. Nós vamos adorar mais ao Senhor. E se você tem uma necessidade, você vai vir aqui e vai se colocar aos pés do Senhor. Se render diante dEle. E demonstrar todo o seu coração quebrantado aos pés do Senhor nessa hora. Enquanto a gente adora. Enquanto a gente exalta. Enquanto a gente ama ao nosso amado Jesus. Você tem uma angústia no seu coração. Você tem um pedido ao Senhor. Vem aqui à frente. Humilhe-se aos pés do Senhor. Adore-o de todo o seu coração. Renda-se a Ele.